Aleluia, aleluia. Pode a terra se abalar, o vento soprar, mas os planos de Deus, eles permanecem. Como disse o pastor Saulo, nós podemos sair do plano, mas o plano de Deus permanece, porque Deus não muda de ideia, Deus não muda de opinião, Deus não se ajusta à nossa vontade, ao nosso desejo. Graça e paz, igreja. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Filipenses 2. Filipenses 2, do 1 ao 5. Eu não avisei antes. Esse é o culto da família. E nós esperamos as 4 semanas. E é sempre o culto que finaliza a palavra do mês. É a última palavra, o último culto com a palavra que o Senhor determina para que nós estejamos meditando e vivendo durante todo o mês. Então, Filipenses 2, do 1 ao 5. Será que conseguimos? Vamos lá. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo nessa noite, Pai, pela alegria da tua presença, por essas portas abertas e pela vida de cada um que aqui está, por aqueles que estão em casa, por aqueles que vão assistir depois essa palavra, porque eu creio que o Senhor está no nosso meio, o Senhor fala conosco. E assim eu te peço que tire toda a distração, todo o cansaço, para que a palavra não venha, a essência da tua palavra, não venha a ser roubada de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Essa é a última semana, esse é o mês dos planos, e ele ainda não terminou. Os planos de Deus. Mas deixa eu falar uma verdade para vocês que talvez você não queira ouvir e que também, na verdade, já foi meio que falado aqui pelo pastor Saulo. Nem todo plano seu é plano de Deus. Jeremias diz que Deus tem planos, como nós já acabamos de ouvir aqui, o pastor Saulo falou ainda há pouco. Mas ele não diz que vai concordar com os seus planos. E me chamou muita atenção, na semana passada, a palavra do André, quando ele disse que Deus sabe. Porque a gente passa pelo versículo, e Deus dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho, os planos que eu tenho a seu respeito. Mas o André frisou muito, Deus sabe. E eu quero te lembrar que Deus sabe aquilo que você sente. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você quer, mas acima de tudo, Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe. Deus sabe. Mesmo quando dói, Deus sabe. Tem muita coisa que você não entende e talvez não entenda. Mas Deus não precisa da sua compreensão. Deus só precisa da tua confiança nele. Eu já senti dores que palavras não podem expressar. Eu perdi meu pai quando nós estávamos começando a Secrim na Estrada da Saudade. E ele morava em Cabo Frio e já estava seriamente doente. Mas mesmo assim foi uma morte repentina, foi instantâneo. E era uma sexta-feira e no sábado de manhã nós fomos para o enterro. E quando eu voltei no domingo, o pastor Adilson falou, você vai pregar à noite. E ainda me chamam de docinho, né? Eu que sou docinho. E eu preguei. E eu me lembro de receber força do Espírito Santo e poder testemunhar o conforto, de poder declarar a certeza que o meu pai foi salvo.
Meu pai morreu ouvindo louvores. Então eu tenho certeza. Ele se converteu já depois da velhice, já doente, mas ele foi para o Senhor. E a maioria de vocês sabem que eu perdi o meu filho Daniel, essa semana que passou. Era o primogênito, tinha 51 anos, e ele sofreu um infarto fulminante. Mas, deixa eu te dizer algo que talvez você não entenda ou fique em choque. A dor não me destruiu. Sabe por quê? Porque Deus me sustentou quando eu não tinha forças nem para respirar direito. Porque é Ele que sustenta. E tem uma porção de gente que não entende isso. E fica esperando que nós tenhamos reações usuais, normais. Mas eu falei para a pastora, ou eu sou diferente ou esquisita, eu acho que é os dois. Porque, docinho. Porque Deus me fez compreender algumas coisas. O meu filho já tinha infartado quando tinha 39 anos. E ele colocou 3 stents no coração. Depois ele infartou de novo aos 40. E passou por uma cirurgia cardíaca. E colocou 4 safenas e 3 mamárias. E porque Deus ainda tinha planos para ele. Ele continuou. Mas agora eu quero falar para você. O que será que em você já morreu, mas o teu corpo ainda está vivo? O que em você que já está morto, mas você está andando por aí? Que sonho que você enterrou? Que promessa você desistiu? Que área da sua vida você declarou, ponto final, acabou? Porque tem gente aqui, respirando, mas que já desistiu de viver. Você ora por milagres, mas você não muda de atitude, como disse o pastor Saulo. Você quer que Deus te restaure, mas você continua ignorando as pessoas. Você pede amor, mas não consegue amar ninguém. E isso não funciona. A Bíblia diz que tenham a mesma mente de Cristo, que foi o que nós acabamos de ler ali, é o sentido do que nós acabamos de ler. E qual é essa mente de Cristo? É parar de viver só para si. É começar a viver pelos outros. Porque se você pensa só em você, você ainda não entendeu o Evangelho. Quando você ouve as pessoas, você mostra a elas que elas são importantes, que as suas histórias não são fantasias. No velório do meu filho, eu me surpreendi muito, porque as pessoas começaram a chegar, e foi um velório curto, porque foi de 7 da manhã às 11h30, e eu estava em pé de um lado do caixão, e chegou um rapaz do outro lado que eu não conheço, e ele estava com um capacete na mão, e ele ficou em pé olhando para o rosto do Daniel, e ele começou a chorar. E eu digo que eu nunca vi um velório com tanto homem chorando. E não era chorando de disfarçar, não. Era um homem chorando copiosamente. Porque eu descobri que o Daniel fazia diferença na vida de muita gente, que a gente não sabia. Eu descobri que eu não conhecia meu filho. Porque a gente dizia que ele era maluco, que ele fazia as coisas intempestivamente, ele era escandaloso, não sei a que ele puxou, né? Mas ele, todos os dias, ele mandava mensagem para mais de 100 pessoas. Uma mensagem de bom dia, uma mensagem de estímulo. E as pessoas respondiam e compartilhavam as suas dores. E ele respondia e ajudava as pessoas. E ele aconselhava as pessoas, ele nunca subiu num púlpito para pregar. Ele nunca veio aqui testemunhar. Mas no secreto, ele fazia a obra. No secreto, ele fazia a diferença. Tem muita gente aqui que conhecia ele de vista. Tem alguns que conheciam mais intimamente. Eu conheci mais espiritualmente no velório.
E as histórias que eu ouvi me fizeram entender que às vezes nós fazemos muita coisa para ser visto. Nós fazemos muita coisa para que alguém nos veja, e quando a gente convoca pessoas, a gente diz: quem quer ajudar na igreja? As pessoas querem ajudar naquilo que aparece, naquilo que pode ser visto. Esse menino que estava, esse rapaz que estava do lado do caixão, ele chorou bastante. Depois ele falou para mim assim: a senhora era é a mãe dele? Eu falei: sou. Ele falou: ele foi o meu primeiro amigo, o primeiro amigo que eu fiz em Petrópolis, quando eu vim transferido de Teresópolis. Eu não lembro o nome dele. Ele falou, mas ele disse, ele era meu amigo. E quando eu passava lá do outro lado da rua, porque tem o ponto de táxi dele era na Irmãos d'Ângelo, tem aquela cabine lá, e ele disse, quando eu passava lá do outro lado da rua, ele gritava: já falei que eu te amo hoje. E era assim que ele se comunicava com as pessoas, né, Sandrinho? Já falei que eu te amo. E ele falava isso para qualquer pessoa, ele não tinha pudor. Ele não tinha vergonha de declarar que ele amava. Parecia meio folclórico, mas quando nós vimos a reação das pessoas, nós vimos que ele era amor, ele exalava amor. E as pessoas recebiam esse amor. E ali tinha um monte de gente órfã, chorando a morte do Daniel. Porque o Daniel amava as pessoas. Então, quando eu quero dizer para você que é sério o que eu preciso dizer, é porque você pode perder pessoas sem elas morrerem, porque você não ouve, porque você não para, porque você não se importa com elas. Relacionamentos não acabam de repente. Relacionamentos vão morrendo no silêncio, quando você vai se fechando, e não compartilhando com o outro a sua dor, não confiando que tem alguém que se importa com você, ou não se importando com os outros. Quando você chega em casa cansado do trabalho, eu quero dizer para você, passa a tirar um tempinho, para aqueles que estão em casa. Ainda que as suas histórias, que as histórias dessas pessoas, não sejam assim tão importantes para você, mas é sobre a vida deles. O dia que tiveram, as experiências que viveram, os sonhos que eles querem compartilhar com você. Talvez você diga: mas eu estou muito cansado, eu viajei, eu trabalhei, eu aguentei pessoas. Mas quem está em casa tem alguma coisa importante para dizer para você, porque a vida dele é importante. Então passe a dar atenção àqueles que estão te esperando. Dedique uma parte do seu tempo às pessoas que te amam. Porque quem não é ouvido, se afasta em silêncio. Quando você ouve alguém, você está dizendo: eu me importo. Diz para o seu irmão aí do lado: eu me importo com você. Porque tem gente perto de você, desesperada, só querendo entender e acreditar que é importante para alguém. Tem gente que só precisa sentir que é importante para alguém. E tem gente que só precisa sentir que é importante para você. Talvez você diga: mas eu também preciso. Mas a gente recebe amor quando a gente dá amor. Você acha que Deus só está em milagre grande? Eu quero dizer para você que não. Ele está no livramento, na proteção. Deus está naquele detalhe que você ignorou. O problema é que, não é que Deus não fala, o problema é que você não presta atenção naquilo que Deus fala. Porque, como disse o pastor, nós queremos apresentar a nossa lista para Deus. Nós fizemos a nossa lista nas células. Quem é de célula sabe, eu vou sempre dizer: quem não é, devia estar numa célula. Procura uma célula perto da sua casa. E nós fizemos esse mês a nossa lista para apresentar ao Senhor os nossos sonhos, de onde nós queremos chegar daqui a 5 anos, onde nós queremos estar. Mas nós oramos também para que Deus nos desse os sonhos dele, para que nós pudéssemos sonhar. Porque às vezes nós queremos obrigar Deus a seguir a nossa lista.
Às vezes nós olhamos a nossa lista e dizemos, está aqui Deus, faz tudo para mim, como se Ele fosse o nosso servo. E não é assim que funciona. Quando Ele coloca sonhos no teu coração, os sonhos dEle jamais serão frustrados. Deus tem diferentes maneiras de nos mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele se importa. E o que nós precisamos é estar atentos à sua voz. Tem muita gente que esperava me ver destruída. Muita gente disse, não, mas vai chegar uma hora que você vai surtar. E eu falei para a pastora, eu não vou não. Tem uma dor, e eu aprendi que saudade significa amor com dor. É um amor que dói, que fica aquela coisinha assim, de saber que nunca mais aqui na terra, eu vou estar com Ele. Mas eu disse e continuo dizendo para todo mundo que amava o Daniel, ele só foi na frente. Ele só chegou primeiro. E quem conhece o Daniel, e dizem que a gente não perde a essência, sabe que quando a gente chega lá, ele vai dizer, pô, demorou, hein? Estou esperando há um tempão. E aqueles que amam e querem estar com Daniel, agora tem tarefa dobrada, que é corrigir a rota, de permanecer no caminho para chegar onde ele está, porque eu tenho certeza que ele está com o Senhor. Por isso meu coração está em paz. Eu digo para as pessoas que meu coração está quentinho, porque é o Espírito Santo que me conforta, é o Espírito Santo que me preenche, é o Espírito Santo que me mantém de pé. É óbvio que eu descabelei, chorei, gritei, Saulo sabe, Lenita sabe, pastora sabe. Mas, quando chegou a final da tarde, o pastor falou assim, você vai querer falar alguma coisa? Eu falei, é claro que não, eu não tenho nenhuma condição. E quando eu fui para casa, eu peguei a última mensagem que o Daniel tinha mandado para todo mundo na véspera. E aí, quando eu olhei aquela mensagem, eu pensei, isso não é em vão. Isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser entendido. Precisa ser entendido o que Deus fez na vida dele e através da vida dele. E aí eu decidi que eu queria falar no velório. Eu decidi, e quando eu estava, mas eu não sabia exatamente o que eu ia falar. E enquanto eu fui recebendo aquelas mensagens, aquelas homenagens, aquelas palavras, tinha um jornalista em pé na esquina assim, e ele ficava me olhando, e depois ele chegou perto de mim e falou assim, eu queria entender uma coisa. Todas as pessoas que chegam perto de você, eu sei que você é pastora, mas é você que abraça, é você que consola. Como é que pode isso? E eu falei para ele, é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se ele entende de Espírito Santo, mas eu entendo. Eu entendo e eu sei o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Porque Deus nos consola nos momentos que nós precisamos. Deus nos consola quando a gente entrega verdadeiramente a nossa dependência a Ele. E quando eu entendo onde o meu filho está, eu só posso desejar estar com ele na eternidade. Porque eu sei que é lá que ele está e eu sei que é para lá que nós vamos. E vamos fazer uma festa. Que a gente vai dizer, você veio, você chegou, você também. Glória a Deus, aleluia. Porque é assim que nós vamos nos encontrar, porque nós sabemos para onde nós vamos. E eu quero compartilhar com você, eu não tinha programado isso, mas eu quero compartilhar com você a última mensagem que o Daniel mandou para todo mundo. E o título era, a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. E diz assim, é preciso preservar a beleza dos nossos corações, saber olhar com pureza de alma, respirar como se nascêssemos a cada instante, agir na calma e na serenidade, cultivar uma flor, mergulhar em águas límpidas, ouvir uma melodia, agradecer a vida, amar sem esperar recompensa, não deixar que o encanto se dissolva diante do mundo, surfar nas ondas do infinito com alegria, até que a eternidade e o amor nos envolvam, nos façam vibrar, nos façam descansar felizes e sentir cada momento mágico de viver. Essa foi a última mensagem que ele mandou para todas as pessoas, as centenas de pessoas que ele enviava todo dia. Essa foi a de terça-feira.
No domingo ele veio ao culto. Na terça-feira ele veio me buscar e nós fomos para a célula. E ele riu, ele brincou, ele comeu, ele orou, ele fez a última oração da noite na célula, ele orou pela vida do Rafael, que estava voltando de viagem, ligou para ele, orou também, e me deixou em casa e foi para casa e morreu. E eu entendo que Deus permitiu que ele corrigisse a rota, permitiu que ele ajustasse o caminho, porque muitas e muitas vezes ele teve um decreto de morte sobre a vida dele. Muitas vezes o médico disse, olha, teve uma vez que o médico falou, você vai ter uma semana de vida, e você vai morrer dormindo. E ele era muito festeiro, então ele pediu, mãe, faz um almoço de despedida. Esquisito, mas era o Daniel. E nós fizemos o almoço de despedida lá no prédio. Convidou os amigos, convidou a família, e nós despedimos do Daniel. Isso tem 2 anos. Ele não morreu. Ele voltou, ficou bom e voltou a trabalhar. Porque era o que ele gostava e sabia de fazer. Ele gostava de ser motorista. Ele gostava de ser taxista. Porque ele gostava de gente. Ele gostava de pessoas. E a Bíblia diz assim, eu combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. E eu te pergunto agora, será que você está vivendo ou só sobrevivendo? Se hoje fosse o seu último dia, você teria amado o suficiente? Porque quantas mágoas a gente guarda, quanto conserto a gente deixa para depois, porque a gente acha que tem tempo, ou o que é pior, porque a gente acha que a gente tem razão. Então, por que eu vou pedir perdão? Por que eu vou me aproximar? Por que eu vou fazer o caminho de volta de alguém que me virou as costas? Mas nós precisamos viver intensamente cada dia de vida, porque cada dia de vida é um presente de Deus. Então, enquanto você tem fôlego e pode respirar, viva intensamente o dom, a dádiva, o presente de Deus, que é a vida que Ele te dá. Então, que as amarguras não sejam um fardo na sua vida. Tem uma pessoa que me ligou e falou, olha, eu aprendi muito naquele velório, e é engraçado pensar assim. E a pessoa falou, porque eu vi que eu estava guardando tanta mágoa de tanta gente, de pessoas que nem sabem que eu estava ferido com elas, mas que eu saí de lá entendendo que nada disso vale a pena. Então nós não precisamos, e você não precisa perder um ente querido para entender isso. Nós não precisamos perder alguém que nós amamos para valorizar a vida. Nós precisamos entender que a vida é um grande bem, é um grande presente de Deus. E que a cada dia que nós vivemos, nós glorificamos aquilo que Deus nos deu para fazer. Nós glorificamos o nome dEle, a presença dEle em nós, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Então hoje você tem uma escolha, continuar frio, continuar distante, continuar vivendo para si mesmo, ou você pode escolher começar a amar, começar a ouvir, começar hoje a cuidar das pessoas ao teu redor, cuidar da sua própria vida, da sua própria saúde, porque seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem mania de dizer, depois eu faço, depois eu ajusto, depois eu acerto. Acerta hoje, ajusta hoje, se ame hoje, e ame hoje, decida amar hoje, decida se doar, porque a diferença entre vida e morte é uma fração de segundos, literalmente. O Daniel colocou o celular no alto do box, que era assim que ele fazia, e ligou o chuveiro e morreu. Não deu tempo de pegar o celular, não deu tempo de desligar a água. E tem gente que diz assim, uma hora eu acerto, uma hora eu volto para Jesus, não está na hora, não está no tempo. Depois, um dia, quem sabe? Primeiro eu preciso fazer tantas coisas. A vida é um presente de Deus, e Deus dá, e Deus leva para Ele. Ou alguém leva que não é Deus. Eu quero que o Senhor me leve quando chegar a hora, no tempo dEle.
Mas o que nós precisamos aprender é a respeitar o Senhor e o seu tempo. Porque às vezes nós nos revoltamos de por que Deus? Como assim Deus? E Deus não tem que nos dar satisfação. Porque Ele diz, eu te criei e eu te trago para mim. E a gente só precisa viver o melhor, da melhor maneira que nós pudermos, nesse tempo, nessa terra, com aquilo que Ele já colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então hoje eu queria dizer para você que existe um princípio espiritual que é poderoso, que é quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. E essa é uma direção que o Senhor me deu há muito tempo. Antes do primeiro infarto do Daniel, antes de uma série de problemas. E em todo o tempo, Deus cuidou. E o que me fez entender melhor tudo isso, foi quando Deus me trouxe à memória essa frase. Cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Aí a gente pensa que Deus cuidar é ninguém morrer. Não existe isso. Deus cuidar foi Ele alinhar a vida do meu filho, para ele morrer salvo. E para ele ir para a presença do Senhor. Deus cuidou e não deixou ele se perder ao longo da caminhada. Porque ele se perdeu várias vezes, ele não era santo, ele errou muito, ele deu muito trabalho, quem conhece sabe. Mas no último tempo, nos últimos tempos, Deus alinhou ele de tal forma que ele veio, ele voltou a cear, ele voltou à comunhão, ele foi para a célula e ele fez tudo aquilo que precisava para que hoje eu pudesse ter plena certeza de que ele está com o Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Por isso, você pode até me ver ficar triste de vez em quando, mas eu não vou descabelar, eu não vou blasfemar, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar com Deus porque tirou o meu filho. Ele levou o filho dele. Ele levou o filho dele, porque antes de ser meu, é dele. Você pode ficar de pé? Então eu quero orar por você. Porque a gente sabe que lidar com a perda não é fácil. E tem gente que fica preso nela. Tem gente que fica paralisado. Tem gente que não dá conta. Tem gente que não perdoa a Deus. E teve uma pessoa que mandou um recado para mim, agora eu quero ver como é que ela vai se comportar. Eu me comporto como alguém que sabe que tem um pai, que é pai, que me ama, que te ama, que nos ama, e que diz, eu sei quem você é, conheço a tua luta, conheço a tua dor, mas eu sei o que eu quero fazer na tua vida. Nós, nessa noite de Sozo da família, eu queria chamar a equipe de cura, porque nós queremos orar pelas famílias, para que houvesse um tempo de conserto. Porque quando a gente fala de, quanta gente se afasta, se perde por não ouvir, por não permitir, por não se permitir ser mudado, transformado, tratado. Porque às vezes o coração está tão endurecido que diz, não, mas isso aí é da boca para fora, como me disseram, daqui uns dias ela pira. Não vou pirar, o Espírito Santo me consola. E o mesmo Espírito que habita em mim, habita na tua vida também. Então nós queremos orar pelos casais. Eu queria que os casais estivessem juntos, porque nós queremos nessa noite que o consolo, que o conforto, que o amor de Deus viesse sobre a vida de cada família aqui representada. E que o Senhor traga de volta a comunhão, os laços familiares, o carinho, a atenção, a aproximação, o entendimento, perdão. Porque às vezes a gente não perdoa, e a gente vai se afastando de pouquinho, e de repente a distância ficou tão longa, que não tem mais direção. Então se você quer que ore pela sua família, levanta a sua mão, que as pessoas irão até você, os intercessores, os pastores, presbíteros, eles vão estar diante de você, vão estar com você, orando pela sua casa,
pela sua família, trazendo de volta a alegria da presença do Espírito Santo de Deus, trazendo de volta aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, que é o consolo, que é o resgate da comunhão, o resgate da alegria, o resgate da paz, aquela que é acima de todo entendimento. A paz que mesmo quando a gente tem problema, a gente tem paz. A paz que mesmo numa hora como essa, uma hora de perda, eu posso estar aqui agora e dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é Deus na vida de cada um de nós. Eu sei que o teu plano é perfeito. Eu sei que o teu projeto é perfeito. Sei que as tuas promessas se cumprem, porque o Senhor é Deus fiel. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada família aqui representada, Pai, clamando a Deus para que o consolo, o conforto do teu Espírito Santo venha agora, Senhor, sondar, visitar, tratar, Senhor, cada coração. Traz de volta, Senhor, a comunhão. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Converte o coração de maridos e esposas, Pai. Que toda separação, toda frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que não provém do Senhor hoje seja eliminado da sua casa, da sua família. Que todo espírito de discórdia, de confusão seja retirado, que bata em retirada da tua casa, da comunhão do teu lar, em nome de Jesus. Que você sinta a presença do Senhor, que você sinta o cuidado do Senhor, que você sinta que a mão de Deus está sobre a tua casa. Senhor, tira agora toda a tristeza de alma. Vai repreendendo agora, Senhor, toda a tristeza, todo espírito, Senhor, de paralisia. Vai tirando do coração dos teus filhos, porque o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus. Remove hoje, Senhor, toda pedra, toda barreira, todo obstáculo do teu agir e do teu mover, Pai, para que teus filhos sintam que o Senhor verdadeiramente os ama, Pai. Restaura o amor, que a alegria do Espírito Santo venha sobre cada um que entrou por essas portas, por cada um que está nos seus lares, Pai. Renova a tua presença, renova a comunhão em cada lar, Senhor, que nos assiste nessa noite, que está conosco, Senhor, nesse culto, Pai, porque nós cremos que só o Senhor é Deus. Cremos que verdadeiramente os teus propósitos são maiores que os nossos. Cremos que o Senhor é o dono da vida. Cremos que só no Senhor nós encontramos consolo, conforto, comunhão, restauração. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que ocupa o teu lugar na mente, no coração dos teus filhos, hoje bata em retirada, para que o Senhor possa limpar por completo, Pai. Senhor, e preparar o local, preparar o caminho, para que a semente da esperança, a semente da fé, a semente da alegria, venha, Senhor, dar frutos. A semente do amor venha prosperar em cada coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.